Fala, campeão, seja bem-vindo a mais um episódio. Neste novo capítulo da nossa jornada, vamos explorar a próxima liga de futebol mais antiga do Brasil, com todas as histórias fascinantes que cercaram seus campeões. Você sabia que por pouco não teríamos 2 campeonatos por ano? Mas um fato mudou tudo. Assistam para saber qual e mais curiosidades até o ano de 1920. Estamos prestes a mergulhar no Campeonato Paranaense. Vamos agora para o Paraná, sendo a primeira liga organizada na região sul do país. Um dos grandes responsáveis pelo início do futebol no Paraná foi o alemão brasileiro e argentino Frederico Fernando, ou apenas Fritz. Filho de imigrantes alemães, argentino de berço, seu pai passa a trabalhar no Brasil, mais precisamente em Pelotas, no Rio Grande do Sul, aonde o Fritz já praticava o então esporte bretão, atuando nas equipes de Pelotas desde 1905. Quando a sua família se muda para Curitiba, lá Fritz se reúne com os associados do Clube Ginástico Teuto Brasileiro, que tentavam praticar o novo esporte, o futebol. Foi graças ao Fritz que ensinou os fundamentos e técnicas da prática do esporte bretão. A partir dali nascia o Clube Coritiba Futebol Clube, que na ata de fundação o nomearam a capitão da equipe. Diziam que Fritz fez no Paraná o que Charles Miller produziu no Brasil, divulgou a bola e o jogo apaixonante. Com a popularidade do futebol, mais e mais pessoas passaram a praticar o esporte, porém na época não existia várias equipes, sendo necessário a criação de mais clubes para se disputar um campeonato. Com elevado número de praticantes, os dirigentes do Coritiba resolveram dividir o time, cedendo vários jogadores para que formassem outras equipes, a fim de possibilitar a prática mais assídua do futebol. Foi aí que nasceu, por exemplo, o Internacional entre outros, e em 1914 cria-se a Liga Paranaense de Futebol. O primeiro campeonato paranaense, organizado pela Liga Esportiva Paranaense, teve início no dia 23 de maio e terminou em 17 de novembro de 1915. Com a participação de 6 equipes, sendo eles: Internacional Futebol Clube, Paraná Esporte Clube, Rio Branco Esporte Clube, América Futebol Clube, Coritiba Futebol Clube e Paranaguá Futebol Clube. Seguindo as regras de praticamente todas as ligas, o sistema de disputa segue o de pontos corridos, em turno e retorno. E com uma campanha impressionante de 10 vitórias em 10 jogos, o Internacional se torna o primeiro campeão paranaense da história. O artilheiro foi o jogador do time campeão, Ivo de Abreu Leão, com 14 gols. A média de gols foi de aproximadamente 3 gols por partida, com destaque para 9-0 do Paraná contra o Rio Branco, 7-3 do Internacional com o Paranaguá, e 8-1 também para o Internacional contra o Paranaguá. Porém o título do Internacional foi contestado, porque um jogador do América, o Luiz Guimarães, declarou ao jornal Comércio do Paraná que um jogador do time campeão não tinha condições de jogo. Apesar de coritibano de nascimento, estava morando fora da capital, o que era proibido pelos estatutos da liga. Os atletas precisavam residir na cidade sede do clube para não criar a suspeita de receber dinheiro para jogar futebol. O Internacional, em represália, não aceita a nomeação do próprio Luiz Guimarães para o cargo de secretário. Era o que faltava para a cisão da Liga. O América e outros clubes da primeira divisão rompem com a entidade, criando a APSA, Associação Paranaense de Esportes Atléticos. Já o Internacional convida as equipes da segunda divisão para participar da primeira divisão da Liga. Assim o ano de 1916 começa com 2 campeonatos. A Liga Esportiva Paranaense, com início em 7 de maio e término no dia 10 de dezembro de 1916. Com a cisão do ano anterior, apenas o Clube Internacional participou do primeiro campeonato. Tivemos 5 estreantes, todos vindo da segunda divisão, sendo eles: Britânia Esporte Clube, América de Paranaguá, Americano Esporte Clube, Bela Vista Futebol Clube e Pinheiros Esporte Clube. Portanto, participaram 6 equipes. O regulamento novamente é o pontos corridos, com turno e retorno. E após as 10 rodadas, 2 times empataram em primeiro lugar, o América e a Britânia, realizando um jogo de desempate, com a vitória do Britânia por 4-0, se tornando campeão da Liga Esportiva em 1916. O artilheiro da competição foi o Joaquim Martim do Britânia com 14 gols. A média de gols foi de aproximadamente 3,9 gols por partida. Destaques para 6-2 do Internacional contra o Bela Vista, 7-0 também do Internacional contra o Americano, e 7-0 do Britânia contra o Pinheiros. Neste mesmo ano tivemos também o campeonato da Associação Paranaense de Esportes Atléticos.
com a participação de 4 equipes que participaram do ano anterior e a estreia de 3 times, sendo as equipes Coritiba Futebol Clube, América Futebol Clube, Rio Branco Esporte Clube, Paraná Esporte Clube, Savoia Futebol Clube, Reco Futebol Clube, que depois teve o nome alterado para Palmeiras Futebol Clube, e Espartano Esporte Clube. Assim o campeonato teve 7 equipes, com o mesmo regulamento de pontos corridos, turno e retorno. E igual ao que aconteceu na Liga Esportiva, após as 12 rodadas 2 equipes empataram na primeira posição, sendo eles, Coritiba e o Savoia, sendo necessário a realização de um jogo de desempate, com a vitória do Coritiba por 1-0, se tornando campeão da Associação Paranaense. O artilheiro foi o jogador do Coritiba Machambomba, com 16 gols. A média foi de aproximadamente 3,8 gols por partida. Destaques para o empate de 4-4 do Palmeiras contra o Savoia, 6-1 do Savoia contra o Paraná, e a vitória de 6-1 do Coritiba contra o América. Com discussões e brigas entre as ligas rivais, parecia que a cada ano teríamos 2 campeonatos paraenses ao longo dos anos. Porém as duas partes ouviram um ilustre visitante, o poeta carioca Olavo Bilac, que esteve em Curitiba, e no estádio da Baixada fez um discurso que selou a paz entre o Internacional e o América. Com os ânimos acalmados, os times voltaram a se concentrar em apenas uma liga, criando a Associação Esportiva Paranaense, ASP, e decidiram ainda que o campeão de 1916 seria o vencedor do confronto entre Britânia, o primeiro colocado da liga, e o Coritiba, da associação. O jogo acabou sendo realizado apenas em 1917, o Coritiba vence por 2-1, se sagrando o único campeão paranaense de 16, pondo um fim nas rixas entre os clubes. O terceiro campeonato paranaense teve início no dia 29 de abril e terminou no dia 16 de dezembro de 1917. Neste ano os clubes América Futebol Clube e Paraná Esporte Clube se ajuntaram formando a equipe América Paraná Esporte Clube. Com a união das duas ligas, poucos times participaram do campeonato de 1917, sendo Coritiba, Internacional, Savoia, América de Paranaguá, Britânia, o novo Clube América Paraná e o Palmeiras, sendo 7 participantes, mantendo o mesmo regulamento de pontos corridos, turno e retorno. Porém várias equipes saíram do campeonato ao longo do ano. As equipes América de Paranaguá, Palmeiras e Savoia abandonaram após o primeiro turno. O Britânia abandona o torneio após o terceiro jogo do segundo turno, tendo os jogos cancelados. Portanto, apenas 3 equipes disputaram todos os jogos: América Paraná, Internacional e Coritiba. E após os últimos jogos da temporada, a nova equipe América Paraná se torna campeão paranaense pela primeira vez. O artilheiro foi o jogador do campeão América Paraná Gaeta com 9 gols. O quarto campeonato paranaense teve início no dia 12 de maio e terminou no dia 26 de janeiro de 1919. Neste ano tivemos a estreia de 2 equipes: Esporte Clube Água Verde e Associação Atlética Acadêmica. Das equipes que saíram no meio do campeonato anterior, apenas a Britânia voltou para participar este ano, junto com as 3 que terminaram o campeonato. Assim a competição teve 6 participantes, sempre mantendo o regulamento de pontos corridos em turno e retorno, sendo campeão a equipe com mais pontos. Em um campeonato bem disputado, apenas no último jogo Britânia, após uma vitória contra o Internacional, se torna campeão pela primeira vez. O artilheiro foi o jogador do campeão, Joaquim Martim, com 17 gols. A média de gols foi de aproximadamente 4,2 gols por partida. Destaques para a goleada do Coritiba sobre a Academia por 7-0, da vitória do Água Verde sobre o Britânia por 5-3, e a vitória do campeão Britânia sobre o Coritiba por 6-1. O quinto campeonato teve início no dia 27 de abril e terminou no dia 16 de novembro de 1919. Para este ano a equipe que era formada pelas equipes América e Paraná se dissolve, assim o Clube América volta a participar do campeonato individualmente. A equipe da academia desiste de participar antes do início, portanto o campeonato conta com 5 participantes, mantendo o mesmo sistema de disputas, o famoso pontos corridos turno e retorno. Porém a equipe do Internacional, após a derrota de 2-1 para o América, alega que o segundo gol foi irregular, e abandona a competição com todos os jogos restantes sendo considerado WO, este era o seu segundo jogo do campeonato. Portanto tivemos apenas 4 equipes disputando o título, em um campeonato bem disputado, que apenas na última rodada e mais uma vez a equipe britânica após vitória sobre o América conquista o seu bicampeonato. O artilheiro foi novamente o jogador do Britânia, Joaquim Martim, com 7 gols.
A média de gols foi de aproximadamente 3,2 gols por partida. Destaque para 5-2 do Brita. Ânia sobre o América, no jogo do título, 5-0 do Coritiba sobre a Água Verde, e 3-2 do Coritiba sobre o América. O sexto campeonato teve início no dia 2 de abril de 1920 e término no dia 16 de janeiro de 1921. Neste campeonato tivemos algumas novidades. A equipe do Savoia se junta com a Água Verde, e forma a Savoia Água Verde. A equipe Paraná Esporte Clube, este ano também volta. E tivemos a estreia da Esperança Futsal Clube, perfazendo então 7 equipes. Novamente o sistema de disputa se mantém, o de pontos corridos, com turno e retorno. Novamente a equipe do Internacional abandona o campeonato após o primeiro turno. Mas o Britânia, que não tem nada a ver com isso, conquista novamente o título do Paranaense pela terceira vez consecutiva. O artilheiro foi novamente jogador do Britânia, dito com 19 gols. A média foi de aproximadamente 5,1 gols por partida. Destaque para a Savoia Água Verde 6-0 contra o Esperança, vitória do Britânia por 6-4 contra o Internacional, e 13-1 do Britânia contra o América. Agradecemos por sua companhia, e nos próximos episódios, continuaremos explorando os diversos campeonatos e suas histórias interessantes. Não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, fazer comentários e ativar o sininho para receber as notificações. Até a próxima!